Fala pessoal, meu nome é Thiago, sou do canal Novelo, Mercado Financeiro e Trading, e hoje eu quero mostrar para vocês uma operação que eu acabei de realizar, hoje dia 10 de julho, mini índice, e vamos ao racional dessa operação. O mercado abriu com um pequeno gap de baixa, onde as primeiras barras do dia foram de indefinição, bastante sombra abaixo, bastante sombra acima, o mercado não mostrava tendência e eu fiquei monitorando o que ele faria na região abaixo da mínima de ontem, que foi quando ele começou a mostrar excesso de sombras e dojis. Na B8, ele confirmou essa falha de rompimento, essa falha de tendência, de continuar essa tendência para baixo, com uma boa barra de alta. E foi nesse ponto que eu tracei essa linha, unindo os dois fundos, o fundo da B41 de ontem com a B4 de hoje, e projetei essa linha para cima. Eu decidi não operar dentro desse canal, era um canal aí que estava com torno de 900 pontos, mas eu queria ver se o mercado ia fazer o rompimento para cima ou para baixo desse canal. Monitorei as barras e aqui na B19 ele fez uma boa barra de baixa, ele foi novamente testar a região de cima do canal, aqui na B16 deixou uma falha e na B19 ele realmente confirmou essa falha e parecia que o mercado estava criando uma definição, mas a B20 mostrou exatamente o contrário, foi uma excelente barra de alta, a maior do dia, a maior das últimas 80, 100 barras, com 575 pontos de amplitude, onde o mercado voltou novamente à região do topo do canal que eu havia traçado. Mostrava realmente que talvez agora o mercado estivesse criando uma tendência. Eu decidi não entrar no fechamento da B20, porque ela estava no topo do canal e eu queria ver como seria o rompimento dessa região. A B21 confirmou a continuidade da B20, mas ainda para mim era cedo. O mercado ainda não estava mostrando a força que eu gostaria. Após mais 3 barras, na B24, ele novamente soltou uma excelente barra de alta, uma barra com 250 pontos de amplitude, com poucas sombras acima, e foi nela que eu decidi entrar, mas somente com meia mão. O mercado não estava me deixando totalmente confortável para operar com toda a minha mão, e foi que eu me preparei para completar a minha mão, caso o mercado viesse testar o ponto de rompimento da B16, ou seja, muito próximo da linha de canal, da linha de retorno do canal. E foi o que ele fez na B25, o mercado já abriu caindo, praticamente nem testou o meu ponto de entrada que eu tinha entrado, caiu, a barra começou com uma queda brusca, completei a mão, porque eu deixei a ordem pendurada aqui na região do ponto de rompimento da B16, ele testou exatamente a linha de retorno do canal, fez a mínima na linha onde eu havia deixado, que foi aqui nesta região, e deixou uma falha de rompimento. Isso me animou bastante. O meu stop estava aqui, o médio da minha entrada ficou na linha vermelha e o meu stop ficou logo aqui embaixo, o que me dava 230 pontos de stop, e numa região que ele já tinha falhado 2 vezes. Ele tinha falhado nesse pullback, que ele fez a mínima aqui na B23, e tinha falhado novamente na B25, vindo retestar essa região. Projeções de alvo, eu tinha bastante alvos projetados acima, eu tinha o fechamento do gap aqui do dia anterior, da B31 com a B33, tinha um gap aberto aqui entre elas, esse era, deixa eu pegar o point fix novamente, essa região aqui era um possível alvo, o máximo fechamento dessa perna também era um alvo, e o ponto máximo da perna era outro alvo, aqui eu tinha 3 possíveis alvos, e outro alvo também era a projeção da própria B20. Então, pegando aqui, eu tenho um fibo nela, da mínima ao fechamento dela, projetando, eu tinha um alvo nessa região. Ou seja, uma confluência de alvos. Eu preferi ser conservador e colocar o meu gain aqui no fechamento de gap, que era o primeiro alvo, já satisfazia a minha operação, meu risco-retorno, e também o que eu projeto de ganhos por dia, quando comparado com a mão que eu entrei, que era a minha mão total. Portanto, eu preferi deixar o meu ganho total aqui nessa região e não alongar esse trade. Tá?
Novamente, a B26 não foi uma barra legal, ela foi uma barra com mais sombra do que corpo, uma barra com bastante sombras acima, mantive o trade. A B27 já foi uma barra um pouco melhor, mas ainda fechando dentro da região das sombras da B26 e foi monitorando. O mercado pegou o meu alvo aqui na B29 e já fechou uma péssima barra. Então eu imaginei que talvez pudesse ser uma região de realização de mais players, mas o mercado continuou subindo e foi buscar os alvos que eu tinha projetado acima. Ele veio, pegou aqui o 2-1, a projeção da B20, ele pegou o máximo fechamento da perna e pegou também a máxima da perna, essa máxima, região de máxima anterior, e agora ele está mostrando talvez uma possível lateralização, quem sabe uma reversão, ou talvez uma pausa para continuar a tendência. Aqui é difícil saber o que o mercado vai fazer a seguir, mas foi um trade que não me deu o risco efetivo muito alto. Eu tive 135 pontos de risco efetivo, eu consegui um gain de 300 e a partir do meu ponto médio aqui, um gain de 340 pontos, e foi uma operação que se desenvolveu exatamente da forma como eu imaginava. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa operação. Acompanhem o meu Instagram, acompanhem o canal para mais vídeos operacionais e para mais conteúdo sobre o mercado financeiro. Então vamos lá, Novelo, Mercado Financeiro e Trading. Obrigado a todos que assistiram.